Chegando aí Milena também, boa noite Milena, já somos aqui em uma quantidade quase que completa aí da nossa turma. Então, conforme eu falava anteriormente, vamos definir aqui, pessoal, bem no início aqui da gravação, onde que a grande parte das pessoas ainda estão bastante conectadas, quem acompanha aí na nossa sala de aula gravado através do modo assíncrono, eu sei aí o quanto cada um assiste, onde a maior parte das pessoas se concentra no vídeo, a gente consegue acompanhar pelo Analytics do YouTube. Também vem chegando aí Hélio, boa noite Hélio. Pois bem, pessoal, a gente está indo em direção ao final da disciplina. Já transcorremos aí quase 2/3 dela. Eu vou lembrá-los e lembrá-las que ela está totalmente atualizada. Então, conteúdo, frequência, as notas das nossas duas atividades, a prova. Então, está tudo lá. Tem um pequeno ajuste. Uma colega que me mandou aí um e-mail, mas até amanhã de manhã vai estar tudo 100%. Agora está 99,9%. E aí a gente já pode fazer os ajustes finais da nossa disciplina. Pois bem, deixa eu abrir aqui o calendário. Se eu muito não me engano, a semana de provas será entre os dias 16, logo depois do feriado de novembro, do dia 15, e o dia 24, deixa eu conferir aqui para não ter erro, entre os dias 16 e 26 de novembro é a segunda semana de provas. Entre o dia 16 e o dia 26 de novembro. Então, vamos fazer a nossa P2 no dia 25 de novembro. Então, como de costume, eu vou colocar aqui na nossa área de conversa a data de P1. Peço a gentileza que avisem, informem aos colegas que porventura se encontram aí meio perdidos na disciplina. Dia 25 do 11 de 2021, a data de P2. A data da nossa segunda prova. Será muito semelhante ao que foi P1. Em torno de 10 questões, com 2 horas de duração, a partir do momento que se inicia a prova. Ela ficará disponível durante 24 horas, a partir das 19 horas do dia 25 até as 19 horas do dia 26. Como o calendário acadêmico encerra dia 10 de dezembro e a nossa prova é no dia 25, eu espero até na semana seguinte ali, no dia 2, já está com as notas completamente encerradas, porque dia 8, na semana seguinte, é feriado, e ali teremos as provas finais para quem precisar entre os dias 13 e 17. Então, boa noite, Marciano, boa noite, pessoal. Acredito, então, que até a semana ali do dia 3, 4, eu já esteja com as notas completamente concluídas, preenchidas e tudo certo, tudo certo. Pois bem, pessoal.
Vamos marcar agora as nossas atividades. Creio, vamos marcar só a próxima, pelo menos. Creio que a quarta atividade, que vai valer ali 2 pontos, será para ser entregue. Vem chegando aí Christian também, boa noite, Christian. A gente deixe ela bem para o final, talvez ali no dia 22, no dia 25 também, a quarta atividade. Mas vamos ainda deixar em aberto a data dessa última avaliação. E vamos marcar agora a data da nossa terceira avaliação. Atividade prática de número 3. Eduardo chegando, boa noite, Eduardo. Atividade 3. Hoje, eu quero falar um pouco sobre a organização das chamadas de uma citação. Falamos sobre as suas características, o que é uma citação, como se organiza e tudo mais na semana passada. A aula, a qual já está disponível no nosso ambiente virtual. Hoje eu quero falar um pouco sobre as chamadas, sobre como identificar a autoria daquele texto que nós transcrevemos e incorporamos ao nosso material. Na próxima semana, a gente vai fazer uma atividade prática, e aí eu vou passar já algumas instruções logo adiante, na aula. Então, no dia... Deixa eu abrir o calendário. No dia 28, provavelmente será a data da entrega da nossa terceira atividade. Semana que vem, então, vamos fazer um exercício. E no dia 28, um exercício aqui em sala. E no dia 28, faremos aí a entrega. A atividade também será em grupo, como fizemos as anteriores. E essa atividade vai ser tal qual a feita em aula. Então, por isso, será muito importante a presença de todo mundo. Porque a gente vai exercitar alguns tipos de citação, a gente vai exercitar a chamada que veremos hoje, bem como as referências que serão vistas na próxima semana. E aí, a nossa terceira atividade será uma atividade que vai procurar resgatar o conteúdo dessas três semanas e verificar o quanto a gente precisa um maior aprofundamento ou não. Beleza? Compreendido? Então, será importante, pessoal, para a próxima aula, primeiro, mobilizem todos e todas as colegas para que a gente tenha a lotação máxima aqui no nosso ambiente virtual. Essa é a primeira tarefa aí de todo mundo que está aqui de modo síncrono e todo mundo que está no modo assíncrono. Venham, chamem todos e todas para participar da nossa aula. Esta é a primeira tarefa, porque a gente vai ter que exercitar, a gente vai fazer um exercício qual será a base para a terceira atividade que vai valer 3 pontos. E depois dessa terceira atividade, só vai restar P2 e uma última atividade de 2 pontos. O segundo desafio para a próxima aula. Os grupos que vocês já devem estar aí nas suas mentes, pensando com quem fazer, cada grupo, cada conjunto de pessoas, traga um livro. Trazer um livro ou um artigo científico. Trazer um livro ou um artigo científico, porque vai ser a partir deste material que nós
realizaremos os nossos exercícios. Então, será a partir deste material que nós produziremos o nosso exercício. Certo? De preferência da administração, né? Evitar literatura assim, do cotidiano, literatura não científica, vamos tentar assim dizer. Tentar procurar aí textos que vocês tenham trabalhado em outras disciplinas. Professor, Sim, Helena. a gente tem seminários de português e cada grupo ficou com um livro. Se a gente poderia trazer esse livro, já que a gente já está boa, pode ser. Imagino que sejam livros da literatura mundial. São sobre administração alguns, sobre... Melhor ainda, pode sim, Milena, sem dúvida, pode sim, melhor ainda. Beleza, obrigada. Não, pode ser. Águia e a Galinha é um do Leonardo Boff? Não, ou não? Tô ligado que livro é esse. Leonardo Boff e a Teologia da Libertação, pode sim. Então, já que há não vamos gerar um trabalho desnecessário, pelo contrário, vamos aliar as disciplinas. O costumeiro, né, Kézia? Coisa de... pode ser, José, sem problema. Não, nem pensar. Nem pensar, Raquel, 10 pessoas. Diga, Kézia. Cada grupo dos livros de português é 7 pessoas. Todas as pessoas da sala. Todos os grupos são 7. Então pode ser. Pode manter? Beleza. Pode manter. Assim a gente agiliza tanto o nosso exercício quanto depois a entrega da atividade. Pode ser sim. Só 10 não, né, Raquel? Aí 10 fica muita coisa. Assim o grupo já está certinho de 7, como disse Kézia. Não, pode ser sim. Maravilha. Mas isso é uma estratégia aí muito muito perversa, pessoal. Joga 10 para pegar 7. Estamos aí em que mundo? Mas faremos entre 7 membros. Já tem os grupos formados, isso facilita para vocês e para mim não causa nenhum prejuízo. Então, o importante é que todos nós sejamos capazes de aprender. Por curiosidade, quem é o professor ou professora? É Marcos Patrício ou é Poliana? Poliana. Mas Poliana é excelente. Mande meu abraço, faz tempo que eu não vejo essa amiga. Mande uma saudação minha a ela. Pois bem, pessoal. Vamos falar agora um pouco sobre chamadas. Recordando o seguinte: a diferença entre citação, chamada e referência. Isto é muito importante, pessoal, muito importante. Tanto que eu vou retomar agora neste início da nossa aula. Chamada, citação e referência. Então, vamos lá. Citação, pessoal, nós vimos na semana passada, pode ser de forma direta, quando nós transcrevemos ipsis litteris, tal qual o texto no nosso material. Então, a gente lê o texto, como o José falou, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, ou A Galinha e Águia, do Leonardo Boff. Pois bem, nós lemos e, tal como estes autores, nós transcrevemos no nosso material. Isto é uma citação direta. Quando esta citação for de até 3 linhas, ela é identificada por aspas duplas e ela é incorporada diretamente no nosso texto, no nosso parágrafo.
Quando essa citação for maior do que 3 linhas, ela vai em recuo, espaçamento, fonte, menores também. Tudo que vimos na outra aula e está presente no nosso manual de normas da BNT, qual também já está na nossa sala de aula virtual. Então, citação é a transcrição de palavras ou ideias de terceiros ou terceiras incorporados, ou no caso, palavras e ideias incorporadas ao nosso texto. Isso é a citação, pessoal. A chamada, que é o que veremos nesta aula, chamada é a identificação de autoria do texto. Ou seja, quem escreveu o trecho citado. Isto é a chamada. Então, nós vamos aprender a fazer aquela identificação que fica, em geral, entre parênteses, dentro de um texto. E, por fim, que veremos na semana que vem, junto ao nosso exercício, é a referência. Por sua vez, a identificação da obra. Ou seja, aquela lista de textos citados ao longo do trabalho que, em geral, nós acompanhamos no final dos livros, no final dos artigos. Então, aquela informação é a referência. Então, não confundir citação com chamada e referência. Então, cada uma delas é uma coisa diferente, pessoal. Então, joia. Citação. Transcrição de ideias, citação indireta, com as nossas palavras. A PUD, lembrem, é uma citação de citação. E a citação direta, quando a gente faz a transcrição, tal qual autor ou autora que nós estamos ali fazendo uso de suas palavras. Já é o conteúdo da prova, Raquel, já é. E a aula anterior ainda. Tudo depois de P1. Tudo que nós vimos depois de P1 já entra para P2. Então, essa já é a terceira, semana que vem a quarta e por aí adiante. Pois bem. Então, temos citação, chamada e referência. Vimos as citações na aula passada, veremos a chamada agora. 3 informações são importantes e vão ser necessárias para identificar a autoria do texto citado. A primeira informação, lembrando que tudo isso está naquele manual de normas, quem não se recordar, quem ficar com dúvida, além de consultar a mim, consulte também lá os nossos 2 manuais que estão lá em PDF disponíveis a todos e todas. Pois bem, então, a primeira informação para compormos, para organizarmos uma chamada é o último sobrenome do autor ou da autora.
último sobrenome. Então, não é raro, para não dizer que é muito comum, ou quase sempre, quando vocês estão lendo ali um texto de um caráter científico, ter ali uma citação e entre parênteses, na maior parte das vezes, um sobrenome. Aquele é o último sobrenome. Aquela é a informação central para que nós possamos identificar quem escreveu aquele trecho que foi copiado, que foi incorporado à obra. Então, lembrem, o último sobrenome é uma informação importante. Além disto, data da publicação. Data da publicação. É o ano. O ano em que aquele texto, aquele livro, aquele capítulo ganhou publicidade. Tornou-se aberto ao mundo científico para ser lido, contestado, superado, como nós bem vimos em relação à dinâmica da ciência. Então, data da publicação da obra. E, por fim, a página. A página daquela obra da qual foi extraído o fragmento que nós utilizamos. Lembrando que em citações, a gente vai ver, citações indiretas, a gente não utiliza a página, porque não é útil, haja vista que nós tomamos emprestado daquela obra apenas a ideia e não as palavras. Então não adianta a gente ter a página, a gente vai ficar folheando o livro e não vai encontrar exatamente onde se encontra aquele texto. Porque a gente não pegou as palavras, a gente pegou as ideias. Mas em citações diretas, a página é fundamental para poder identificar a localização da obra. Pois bem, onde nós guardamos, entre aspas, estas informações? E qual a sua ordem? Então, sobrenome, data e página. Sempre será essa ordem, pessoal. Sempre. Pode, numa citação indireta, aparecer quase Raquel. A lógica é essa mesmo, né? Já faltam pequenos ajustes aí, mas a lógica é essa mesma que você traz a nós. Então, nas citações indiretas, como eu disse, página não irá. Página irá apenas nas citações diretas. Lembre ali, último sobrenome. Então, o pré-nome, no caso da colega Raquel, não vai. Vai só o último sobrenome, no caso, Santos. Como a colega nos trouxe, vamos pegar a estrutura e pegar ali o conteúdo que Raquel nos emprestou e colocar naquela estrutura logo acima. Fica, então, o último sobrenome, Santos, 2021, página 2. Notem aí algumas diferencinhas.
Lembrem, sempre o último sobrenome. Nunca, nunca, em nenhuma hipótese, a gente utiliza os prenomes. Antônio, Raquel, Jefferson, Kézia, Eduardo, Milena. Os nossos prenomes, os prenomes de autoras e autores não são utilizados, pessoal. Não são utilizados. A gente utiliza apenas o último sobrenome. Ótima pergunta também. A gente vai ver que quando as informações, e nesse caso, o último sobrenome, está dentro do parênteses, tudo maiúsculo. Então, lembrem, quando dentro do parênteses, quando dentro dos parênteses, maiúsculo. Fora do parênteses, fora do parênteses, minúsculo. Então, esta é uma estrutura que vai estar em todas as chamadas. Tudo que tiver dentro do parênteses é maiúsculo. Tudo que tiver fora do parênteses é minúsculo. Agora, quando... Raquel vai nos perguntar, sabiamente. Quando a gente coloca dentro ou fora do parênteses? Eu escolho, tem uma regra, mais ou menos, pessoal. Maravilha, Kézia. Tem uma regra que é próxima ao bom senso. Em citações, vamos assim dizer, de até 3 linhas, sugere-se, não é obrigado, mas sugere-se que venha que a chamada venha antes da citação. Quando a chamada vier antes da citação, a informação autoria é fora do parênteses. Então, vou colocar aqui. Quando a chamada vier antes da citação, a autoria é fora dos parênteses. Logo, minúsculo. De modo inverso, quando a chamada vier depois da citação, é dentro dos parênteses, logo maiúsculo. Então, quando a chamada vier depois da citação, a autoria é dentro dos parênteses. Logo, maiúsculo. Antes da citação, fora do parênteses, minúsculo. Depois da citação, dentro dos parênteses, minúsculo.
Exato, exato. Então, citações de até 3 linhas, a gente sugere que se coloque a chamada antes, assim como citações com mais de 3 linhas, a chamada acompanha a citação logo depois. Sim, Larissa, fica à vontade. Sou aqui todo ouvidos e olhos, só escrever ou falar aí, fique à vontade para tirar a sua dúvida. Bom, será citação. Citação é sempre citação, independente se ela está na introdução, no desenvolvimento ou na conclusão. Porém, eu não aconselho, e não se aconselha em geral, a fazer citação na introdução. Então, não é o fato de estar na introdução que deixa de ser uma citação. O fato é que a gente não faz ou se evita ao máximo fazer citação na introdução. Não, a qualquer momento. A qualquer momento, na estrutura do trabalho, ou seja, no desenvolvimento, você pode fazer uma citação. A qualquer momento. Lembrem as situações em que citamos para reforçar um argumento, para apresentar um ponto de vista diferente do que a gente traz, ou introduzir informações que a gente não tem. Então, imagine você está fazendo um texto dizendo, olha, os aspectos motivacionais dentro da estrutura organizacional de uma empresa não devem ser deixados de lado. Muito pelo contrário, deve-se manter os trabalhadores motivados através do reconhecimento econômico dos salários, boas condições de trabalho, assim como da perspectiva de avanço na carreira. Esta ideia não é exclusivamente nossa, mas também compartilhada por Zuccolotto, 2015, página 10, quando afirma, e aí traz a citação, essa citação vem no sentido de reforçar um argumento. Então, toda vez que você entender que é importante mostrar que um determinado do ponto de vista não é só nosso, que é necessário reforçar aquela ideia, a gente cita. Ou para mostrar que existem outras interpretações, a gente faz uma citação. Não tem assim um momento chave para fazer. Luana nos pergunta, no caso quando é fora do parênteses, é apenas o sobrenome? Sempre é só o sobrenome. O último sobrenome, dentro ou fora do parênteses. O ano e a página é tudo dentro do parênteses, pessoal. A gente não usa na regra científica da BNT-UFES, que a gente está adotando, colocar o ano fora do parênteses. Existem alguns textos que eram feitos em outras regras, ou fora das regras, que se coloca o ano fora do parênteses. Mas é aconselhável colocar o ano e a página tudo dentro do parênteses. E sempre, pessoal, sempre só o último sobrenome. A gente nunca utiliza os prenomes ou os segundos sobrenomes. Assim, é errado fazer isso. Então, pegando aqui o exemplo
que Raquel nos emprestou. Como eu faria, e como em geral se faz, então uma citação de até 3 linhas ali com a chamada, logo de preferência antes. Quer dizer que não pode fazer depois? Pode, seguindo a regra do depois, ou seja, colocando o nome. Mas em citações pequenas, é importante colocar a chamada antes, porque é como se nós convidássemos a autora e os autores a adentrarem ao texto. Vamos lá. Na administração, inventando aqui uma citação, pessoal. Na administração moderna, não, calma aí, é diferente. Na administração, calma, Raquel, calma. É, mais ou menos isso, tá chegando perto, mas calma. Na administração moderna, a manutenção, hashtag calma, é uma boa, é bastante singelo. Na administração moderna, a manutenção da qualidade dos serviços pode ser identificada pela remuneração adequada dos e das trabalhadoras, bem como de condições de trabalho adequadas. De acordo com Santos 2021, página 2. É indispensável para a cadeia produtiva. Não, é indispensável para a vida funcional das prestadoras de serviço qualidade de vida. Nota aí neste exemplo ficcional que eu fiz, a estrutura. A gente está escrevendo nossas palavras, desenvolvendo aí a nossa ideia, e para reforçar o nosso argumento, nós incorporamos ao texto material produzido por outra pessoa. No caso aqui, por Raquel. E aí a gente, como é uma citação ali de até 3 linhas, é de bom tom a gente chamar a autoria para dentro do nosso texto. Notem. Não. Sempre, guardem isso, sempre. O ano e a página
Lembre, página é só P minúsculo ponto, pessoal. Nunca é P maiúsculo, nunca a gente escreve PAG, é sempre P minúsculo ponto. Então, a gente chama para o texto. Seria errado fazer o seguinte, deixa eu copiar aqui. Não saiu, só um segundo. Ctrl C. X. V. Let. Seria errado fazer isso? Não. Ó, depois de adequadas, ponto, e fazer logo a citação ali entre as aspas duplas, e ao final colocar a citação, a chamada? Não, não está errado. Mas note que pode causar uma confusão entre o que é a nossa escrita e o que é a escrita do outro. Então, a fim de evitar esse tipo de confusão, quando a gente está fazendo citações de até 3 linhas, a gente já chama a autoria para o texto. E se a gente está colocando a chamada antes da citação, a autoria fora do parênteses, uma vez fora do parênteses, letra minúscula. Depois da citação, dentro do parênteses, letra maiúscula. Lembrando, sempre o último sobrenome, nunca os pronomes. Sempre ano e página dentro dos parênteses, tanto antes quanto depois, e página sempre o P minúsculo e nenhuma outra forma. Isso tanto numa citação com recuo, pessoal, quanto dentro do texto. Eu vou pegar aqui um exemplo em um outro material meu, uma citação com recuo, porque aqui não teria como fazer o recuo e aí não daria para visualizar, como eu gostaria de mostrar para vocês. Então, só um segundo, eu vou abrir aqui um arquivo para exemplificar. Tá carregando aqui, um segundinho apenas. Vou utilizar aqui um texto, pessoal, que vocês, espero, vão reconhecê-lo. Deixa eu aumentar aqui. Vou agora compartilhar a tela. Me avisem aí quando a tela estiver compartilhada, por gentileza.
Creio que agora sim. Oi, professor. Belezinha, obrigado. Então, notem aqui, ó, citação com recuo. Por quê? Mais de 3 linhas. Fonte fica menor, espaçamento entre linhas menor, além do próprio recuo. Lembrando que em citações com recuo não vai as aspas duplas, porque o próprio recuo já indica que isto é uma citação. Notem. Professor, perdão. Não, vou falar. Tem como aumentar a letra, no caso? Ou não? Claro, não, tem sim. Melhorou? Melhorou, obrigada. Não, de nada. Então, notem aqui, deixa eu enquadrar um pouquinho melhor. Notem aqui, ó, onde está o cursor que eu selecionei, e apaguei agora a seleção. Então, o recuo em relação à margem indica que isto é uma citação. Por isso, a gente não utiliza as aspas duplas. Desta forma, a chamada aqui, último sobrenome, todo em maiúsculo. Por quê? Porque a chamada está dentro do parênteses. Por que está dentro do parênteses? Porque resolvemos colocá-la depois da citação. Ano e página. Página, P minúsculo, ponto, o numeral, fecha parênteses. Então, notem aqui, pessoal, que temos um exemplo da citação com recuo. Acima, aqui na nossa área de diálogo, uma citação com até 3 linhas, e aí, como eu sugeri, ela a gente coloca para evitar qualquer tipo de confusão entre o que é nosso, o que é o do outro, ainda mais que a gente está começando a aprender aqui, e a gente não é aconselhável dar um passo maior do que a perna, já diria minha mãe, para a gente não tomar um tombo. Então, a gente vai aprendendo. Olha, lá na frente, e isso eu espero quando vocês chegarem na metade do curso, ou daqui a 1, 2 semestres, não, aí tranquilamente, coloquem a citação no final, mesmo uma chamada no final, mesmo com a citação de até 3 linhas, mas por enquanto vamos devagar aí com o andor. Então, vimos aqui citações diretas. Em uma citação indireta, pessoal, uma citação indireta, como não adianta a gente colocar a página, porque a gente não vai encontrar, a gente vai folhear o livro de ponta a ponta e a gente não vai encontrar. Então, a gente só utiliza a informação ano. Pegar aqui o mesmo exemplo que eu utilizei anteriormente, o exemplo fictício, qual eu tomei aqui a liberdade, com a gentileza de Raquel, de utilizar o nome da colega. Fazer aqui alguns pequenos ajustes.
Um exemplo que eu trouxe aqui, compare-o com o anterior. Nesse exemplo, é como se eu tivesse lido o texto de Raquel e feito uma citação indireta. Ou seja, eu tomei a ideia, mas não as palavras. Então, eu não posso colocar um número de página, porque essas palavras não existem em página nenhuma. Mas a ideia, sim. A ideia está na obra dela de 2021. Que depois, se eu quiser saber em qual é essa obra, eu vou ter que olhar lá na lista de referências no final do trabalho. Lembrando que veremos isso na próxima aula. Então, notem que fiz a minha escrita, chegou um momento, eu resolvi reforçar esta escrita com uma citação indireta de outra autora. E aí, li aquela ideia, compreendi, e aí fiz a citação. Se a gente pudesse pesar, faço uma citação direta ou faço uma citação indireta? Haveria um jeito de dizer qual é a melhor? Não, além do bom senso. Mas se não houvesse modo e nós tivéssemos que pesar, eu sempre aconselho a fazer uma citação direta. Alguém imagina por quê? Alguém gostaria aqui de manifestar o seu pensamento e dizer por que uma citação direta, no fim das contas, é melhor que uma citação indireta? Talvez porque uma citação indireta ela fica muito mescla o que a pessoa pensa com, entre aspas, um resquício de opinião da própria pessoa, então às vezes no final a ideia final não fica exatamente o que era para ser. Boa, muito boa, Wender. Larissa aqui também está na mesma linha, assim como Luana. Exatamente, por mais que a gente confie que o autor fez uma leitura correta e só alterou as palavras, mas manteve a ideia central, a gente não tem certeza. Esse é o cuidado que a gente deve ter. Esse é o cuidado. Para que a gente não pegue a ideia e, bom, a gente não tem uma garantia completa que a citação realmente não fugiu do que era originalmente no texto lido. Então, sempre é bom. Claro que com o tempo, com a maturidade, com tudo mais, a gente é completamente capaz de fazer citações indiretas. E quanto maior, vamos assim dizer, a exigência num trabalho de conclusão, a gente não vai imaginar que a pessoa não compreendeu direito, mas sempre é bom. Sim. Vou fazer só citações diretas? Não, é sempre bom ter uma citação indireta. Mas quanto menor for a quantidade de citações indiretas, melhor é o texto. Melhor é o texto. E conforme a gente vai amadurecendo, os nossos textos vão sendo avaliados, a gente vai entendendo como fazer uma citação indireta sem fugir à ideia original. De fato, são muitas coisinhas mesmo, Raquel, mas é com o tempo, a gente não pega isso do dia para a noite, a gente está recém começando a ver numa primeira disciplina, aqui nas primeiras aulas sobre isso, é o tempo, é o exercício, é a prática, tudo isso vai aperfeiçoando aí as nossas capacidades e habilidades, assim, não fique assim esperando as coisas caírem do céu para aprender, mas também não se desesperem se ainda não, isso como um todo não faz, a gente não entende como de modo absoluto agora de primeira.
Mas o exercício, a prática, a maturidade, o trabalho vai nos permitindo ter este cuidado, este aprimoramento. Avançando, vimos aqui, como ficaria então essa citação aqui, tal como eu fiz antes, deixa eu voltar aqui, colocando a chamada ao fim da nossa citação indireta. Lá. C. Notem aqui que colocar, principalmente numa citação indireta, ao final... Opa, foi um erro aqui. Desconsiderem aqui. Errei aqui. Agora sim. Principalmente ao fim, ficaria muito confuso, porque a gente não teria uma completa certeza o quanto aquela última frase, aquelas últimas frases são as ideias da autora ou são as nossas ideias e palavras. Então, por isso que eu aconselho sempre em citações indiretas, vir na frente a chamada, e em citações diretas de até 3 linhas, também vir na frente, para evitar qualquer confusão entre o que é nosso e o que é dos outros. Certo, pessoal? Podemos avançar? Pode sim. Obrigado, Wendel. Alguém tem aí? Larissa dando seu ok. Também nos... Por enquanto está tranquilo. Beleza, José. Obrigado. Então, vamos adiante. Mais um pouco. Obrigado, Luiz. Larissa Rodrigues também dando o seu certinho aqui. Falta um tipo ainda de citação que eu comentei na semana passada. Lívia também, obrigado, Lívia. Nós vimos a citação direta, a citação indireta. Falta agora a citação de citação. Luana, na citação indireta, você aconselha fazer a chamada antes ou depois? Antes. Sempre antes. Porque note ali no último exemplo que eu trouxe, se a gente deixar uma citação indireta para depois, há muito risco de se perder a ideia, né? Porque você já escreveu a sua ideia, as suas palavras, e aí para reforçar, você reforça de modo indireto, e aí coloca a chamada no fim, pode se perder, assim, aquela confiança, o motivo que te levou a fazer a citação, que é reforçar com o pensamento de outra pessoa, o seu pensamento, fica tudo muito misturado. E aí, então, eu sempre aconselho a fazer antes da citação a chamada. De nada. Pois bem, e uma citação de citação? A regra, pessoal, é a mesma. É a mesma. Chamada antes, autores
ou autoras fora do parênteses. Fora do parênteses minúsculo. Chamada depois da citação, autores ou autoras fora do parênteses, dentro do parênteses, ou seja, maiúsculo. Por que eu utilizei o plural? Porque, notem, a gente está fazendo uma citação de um trecho que já é uma citação. Vou pegar aqui um exemplo real, concreto. Só um segundinho aqui que eu vou pegar um livro. Isso vai nos ajudar de uma forma mais objetiva. Pois bem, pessoal, peguei aqui um livro aqui, Sociedade Civil e Políticas Públicas, de uma colega da UFES, professora Euzinéia Carlos. Não se assuste, Raquel, não se assuste. Não se assuste. Não sou nenhum monstro. Sou seu velho professor apenas. Vamos lá. Aqui. Imagine o seguinte. Calma, Raquel. Ótimo, Luiz. Ótimo. Acho que agora foi muito apropriada a nossa hashtag. Exatamente, ó. Exatamente. Dá para fazer uma hashtag. Amanhã, no dia do professor e da professora, dos docentes e das docentes, se vocês puderem fazer lá uma publicação, eu vou fazer uma publicação. Ou se vocês puderem comentar ou fizerem lá alguma, coloquem e me mencionarem, coloquem a hashtag. Calma, Raquel. E todo mundo vai se perguntar, e aí ao final do dia eu responderei. E se Raquel quiser também
poderá explicar do que se trata dessa nossa pequena brincadeira interna. Hashtag, calma, Raquel. Pois bem, pessoal. Vamos aqui ao nosso material. Pegar um trechinho que vai ficar bom. Uhum. Nesse texto, a autora, ela pega um fragmento, faz uma citação aqui, onde está o meu dedo, uma citação direta. A citação direta, como vocês podem ver, está ali em recuo e tudo mais. Eu vou ler um trecho para mostrar como que a gente pode fazer essa citação de citação. Vou fazer aqui uns pequenos ajustes apenas para facilitar a compreensão do que eu quero explicar. Além de funcionar, essa é a citação que a autora, olha, a autora fez uma citação direta. Eu estou lendo o livro dela e vou tomar para mim essa citação. Então, além de funcionar como uma rede informal e um fórum, a FAL, F-A-L, representa um espaço de articulação ou emaranhamento de dezenas de redes temáticas: paz, pobreza, orçamento participativo, agricultura urbana, ou regionais ou territoriais. Redes, um monte de movimento organizado um com o outro. Cada movimento de um tema, né? Paz, pobreza, orçamento participativo. Pois bem, com os quais se constroem pontes largas ou estreitas, sólidas ou não. Aí eu estou escrevendo sobre movimentos sociais, estou escrevendo sobre redes de entidades da sociedade civil, e aí eu estou lendo esse texto da professora Eusinéia Carlos. E aí eu penso, nossa, essa citação que ela fez cai como uma luva no que eu estou escrevendo. E aí eu procuro essa citação que ela fez, mas não consigo encontrar o livro. Ele está esgotado, ou ele não está disponível na internet, ou ele é muito caro, ou ele está numa plataforma que eu tenho que pagar, ou ele está em outra língua, e aí ela fez aqui uma citação de modo traduzido. Mil razões. Por conta disso, eu não vou poder fazer um uso dessa citação só porque eu não tenho o texto original que a colega teve. Não. Posso fazer sim a citação, desde que eu diga que aquilo ali é uma citação de uma citação. Em outras palavras, uma citação de uma outra citação. Vou pegar aqui um pequenino trecho, tal como se fosse uma citação de até 3 linhas, para fazer de exemplo. Vou digitar aqui, então. Além, pegar aqui esse trechinho e vou digitar, então. Além de funcionar como uma rede informal e um fórum, o FAO,
representa um espaço de articulação. Castro, Apud, Carlos, 2015, página 202. Só ressaltar aqui, pessoal, que Carlos não é o primeiro nome, é o último sobrenome da professora Eusinéio. O nome dela é Eusinéia Carlos. Embora pareça um prenome, não é, é um sobrenome. O que eu estou dizendo com esta chamada? Vou copiá-la e vou colá-la de novo aqui para pôr em destaque. Que Castro é o autor original que foi citado pela Carlos. Carlos leu esse texto de Castro e citou no trabalho dela. Nós, como não tivemos acesso a esse texto de Castro, aproveitamos a citação. Ou seja, fizemos uma citação de uma citação. Mas, por termos feito isso, nós devemos colocar que isso é uma citação de uma citação, utilizando essa expressão apud, A-P-U-D, apud. Uma expressão latina que significa citado por. Se a gente colocasse em outras palavras, significaria Castro citado por Carlos. Percebam, pessoal, que eu estou dizendo que este fragmento é uma citação de uma citação. E segue as mesmas regras. Só qual é o acréscimo? O último sobrenome. Vou colocar aqui. O acréscimo é o último sobrenome do autor original. A gente acrescentou a informação último sobrenome, ano e página. A gente acrescentou o último sobrenome da pessoa que de fato escreveu o texto citado. Então, isso é o que a gente deve prestar atenção no APUD. Hoje em dia, cada vez menos se faz APUD. Porque cada vez mais a gente tem acesso e os textos são menos raros. Dificilmente a gente não tem acesso ao livro
Porque ele está espalhado, muitas vezes pela internet, ele tem muitas edições disponíveis, a gente tem mais bibliotecas, então cada vez menos se faz APOD. Mas não quer dizer que não se faça ou que não se possa fazer. E não é porque se faz menos que a gente vai deixar de aprender a fazer. Eu não aconselho a fazer um APOD, mas vocês vão pegar livros e vão ver APODs, então é preciso saber o que se trata. E se caso queiram ou precisem fazer, é preciso saber. E a educação e ser um professor significa isso. Ensinar, mostrar, e assim a gente vai aprendendo. Notem que no exemplo que eu trouxe, eu coloquei a chamada depois. Logo, todas as informações de sobrenome estão ali em letras maiúsculas. Apenas o APOD está em letra minúscula. Fora o Pzinho ali, a forma abreviada de página. Mas o termo APOD é o único minúsculo. E isso é regra. Vou colocar aqui, dentro dos parênteses, a expressão APOD sempre estará em letras minúsculas. Então, tomem essa nota aí, pessoal. Dentro dos parênteses, a expressão APOD sempre estará em letras minúsculas. Qual a ordem? Primeiro, a autoria original, ou seja, aquele que foi citado, depois a autoria do livro, do texto que nós lemos. Depois a autoria do livro que nós lemos. Sim, mas lembrar um detalhezinho aqui, Raquel, que eu fiz aqui mais para dar um exemplo, para poder começar a explicação falando do APOD dentro do parênteses. Porque eu vou falar agora, e vou explicar agora, que o APOD fora do parênteses tem que ser escrito de outra maneira. Tem que ser escrito da sua forma traduzida. Ou seja, citado por. Então, toda vez que a gente utilizar o APOD fora do parênteses, a gente não pode escrever APOD. A gente tem que colocar a sua expressão traduzida. Em que situações a gente coloca os autores fora do parênteses? Quando vem antes. Porque lembrem, eu disse, olha, não está errado, mas não aconselho a fazer antes. Se tivesse começado a explicação colocando ali
Castro, é isso? Isso. Castro. De acordo com Castro, citado por Carlos, talvez vocês iriam me dizer, não, e o Apud? Aí eu teria que dar toda uma volta. Assim, eu expliquei o Apud, mostrando que dentro do parênteses ele vai na sua forma latina, que Apud é uma expressão latina, que significa citado por. E aí agora eu mostro que fora do parênteses, como o caso que você chamou aqui é a nossa atenção, ele vai fora do parênteses. Então, vamos lá, como você perfeitamente nos lembrou. Nesses casos, é sempre aconselhável a gente utilizar em citações de até 3 linhas a chamada antes. Nesses casos, o Apud, assim como os dois ou as duas autoras vão fora do parênteses. Então, ficaria Castro, citado por Carlos, 2015, página 202. Notem aqui, pessoal. Então, ó, de acordo com Castro, citado por Carlos, e aí segue a nossa citação. Se a gente coloca depois da citação, tudo dentro do parênteses. E aí o citado por vira ou mantém-se na sua forma latina, que é o Apud. Mas a lembrança aqui que Raquel trouxe é perfeita, não só perfeita, como pertinente, muito pertinente. Eu fiz uma opção aqui didática por começar de trás para frente para manter o uso do Apud, que é o principal aqui. Joia? Tudo compreendido, pessoal? Ou, no caso, tudo compreendido na velocidade em que a gente pode compreender as coisas nesse momento? Sim, Singrid, fique à vontade. Não, sem problema, minha querida, sem problema mesmo. Luiz dando o seu ok. Então, da minha parte, era isso. Amanhã temos aí um combinado. Se vocês lembrarem, não esqueçam da nossa hashtag, que é qual mesmo, Raquel? Se você puder nos lembrar, se fazer aí uma publicação aí. Pare, José, sem problema. Calma, Raquel. Calma, minha querida. Tudo a seu tempo. Exatamente. Zé, se fizerem alguma publicação, me mencionarem, ou forem lá na publicação que eu fizer e colocar um comentário, não esqueçam do nosso singelo. Calma, Raquel. Sem dúvida, Singed. Quando as coisas estiverem muito agitadas, lembrem do ensinamento que a colega nos trouxe. Calma. Tudo a seu tempo se resolve. Pois bem, pessoal, foi uma satisfação e uma alegria de costume ter a aula com vocês. Espero que tenham aproveitado, que a gente tenha começado a dar os primeiros passos na montagem
Não morra, Raquel, por favor mesmo. A gente vai avançando. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa semana que vem. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio. Tchau, tchau. Boa noite, Wendel, Liliane, Larissa, todas as Larissas, Larissa Pacheco. Ô, professor, você posta no YouTube. Ana. Você posta no YouTube os vídeos, né? Posto no YouTube, Tá um monte de gente lá. Calma, Raquel, agora. No YouTube, mas postem no Instagram amanhã, caso for na publicação. Vai estar lá no YouTube, sem dúvida. Calma, Raquel. Amanda, Larissa, Liliane, Christian também. Obrigado, Larissa Bustamante também, meu querido. O Jefferson. Estou tentando acompanhar também aqui. Marciano, Singrid. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Se me passou aqui alguém eu não tenha falado. Tchau, tchau. Fiquem bem.